Olá, tudo bem com você? Meu nome é Márcio Moreira, sou seu professor de Química da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre as formas de absorção dos medicamentos no nosso organismo. Para isso, precisamos entender as questões de polaridade e ligações químicas. Vamos lá? Então, algumas informações antes de nós começarmos essa aula. O conceito de solubilidade. Vamos recordar como é que funciona isso? Solubilidade, semelhante dissolve semelhante. O que é semelhante? Você tem que saber se a molécula é polar ou apolar. Molécula polar dissolve molécula polar. Molécula apolar dissolve molécula apolar. Esse é o conceito de solubilidade que eu acho que você já conhece, mas se não conhecer não tem problema, que daqui a pouquinho a gente vai um pouquinho mais a fundo e a gente vai comentar isso direitinho. Além disso, a gente precisa lembrar um pouquinho da composição da membrana das células, né, da membrana plasmática das células. Por quê? Porque elas estão diretamente relacionadas aqui com a entrada e saída dos fármacos. O fármaco é a mesma coisa de medicamento. E por último, o conceito de pH. Lembra? Você tem pH ácido, pH básico, pH. O que é pH? pH é o potencial hidrogênio iônico. De uma forma bem simples, a gente vai pensar assim, ó, é um parâmetro que indica a acidez. Normalmente, na condição que a gente considera a condição padrão, o pH varia de 0 até 14. 7 é o pH neutro, não é nem ácido nem básico. Menor que 7, a solução é ácida, maior que 7, a solução é alcalina ou básica. Então vamos lá, já vai guardando. Alcalino e básico é a mesma coisa. Perfeito? Tudo bem? Então é o seguinte, vamos primeiro comentar um pouquinho o conceito de solubilidade. Então, primeira coisa, água e óleo não se misturam. Por que não se misturam? Porque a água é polar e o óleo é apolar. Eles são diferentes, por isso que não se misturam. Eu vou pedir para você considerar, como está aí no seu slide, uma molécula de óleo. Tudo bem? Lembrando que o óleo é apolar. Aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar nessa partícula de óleo um sabão. Um sabão é uma molécula que ela tem duas partes. Uma parte apolar e uma parte polar. E olha que legal, a parte apolar a gente fala que é hidrofóbica. Fobia é medo, hidro é água. Hidrofóbica que não gosta de interagir com a água. E tem a parte hidrofílica que vai interagir com a água. Olha que legal, o sabão tem duas regiões. Uma apolar, hidrofóbica, e uma outra hidrofílica, que é a parte polar. Voltando, lembra que eu pedi para você imaginar a molécula de gordura. Na verdade, não é nem imaginar, né? É olhar aqui no nosso slide. Aí eu joguei sabão. Como o sabão é apolar, como o óleo é apolar, a parte apolar do sabão vai interagir com a parte do óleo, com o óleo. Então, a parte apolar do sabão interage com o óleo. Logo, você vai ter o óleo envolvido por moléculas de sabão e na ponta nós temos as partes hidrofílicas, aquelas partes que gostam de água. Então, olha só o que eu tinha. Vamos ver se você consegue entender. Originalmente eu tenho uma molécula de gordura que não gosta de interagir com a água. Aí eu jogo sabão. O sabão tem duas partes. Uma que vai interagir com a água e outra que vai interagir com óleo. A que interage com óleo fica próximo da molécula de gordura de óleo e você vai ter a região periférica com as moléculas, com a parte da molécula de sabão que é hidrofílica. Então olha só o que vai acontecer. Se eu jogar água, eu vou conseguir arrastar, levar embora essa molécula de gordura, porque a água vai interagir com a parte polar da molécula de sabão. Essa estrutura óleo envolvida com as moléculas de sabão é o que a gente chama de micela. É uma micela que foi formada e essa micela ela vai ser arrastada aí com o auxílio da água. Perfeito?
Então, ó, a gente usou o conceito de solubilidade, do semelhante, dissolve semelhante, para você conseguir aí entender como é que funciona a interação. Óleo com a água não se misturam. Então, a gente é esperto. O que a gente faz? Coloca um sabão, o sabão interage com os dois. A parte apolar do sabão com a gordura e a parte polar com a água. Perfeito? Joia? Então, esse primeiro conceito da aula de hoje que é importante você conhecer. Próximo é a membrana celular. Vamos lembrar que a célula ela tem uma membrana que envolve. Essa membrana é uma membrana com características lipídicas. Lipídio é gordura. Então, a parte da a membrana celular, ela é lipossolúvel, ela interage melhor com substâncias apolares. Então, se eu quero, por exemplo, que um medicamento entre na célula, esse medicamento tem que ser apolar para ele conseguir passar a barreira que é a membrana celular. Poxa, professor, e se o medicamento for polar, não vai acontecer a interação? Vai também, já vou comentar daqui a pouquinho, mas o que é importante aqui você lembrar? Que a membrana plasmática tem características apolares. Consequentemente, para entrar um medicamento lá é mais fácil que esse medicamento, esse fármaco, tenha características apolares. Se for polar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o uso da bomba de sódio e potássio. Lembra disso lá da biologia? Então, o que é uma bomba de sódio e potássio? É uma bomba que precisa de energia. Não é um transporte passivo, é um transporte ativo. Gasta energia, vai contra o gradiente de concentração de íons. De uma forma bem simples, só para você entender e guardar direitinho como é que funciona esse esquema da bomba de sódio e potássio. Essa bomba, ela vai pegar 3 íons sódio que estão no interior da célula e vão jogar para o meio extracelular. Extra é fora, fora da célula. E aí, quando a válvula vai retornar, ela pega 2 íons potássios e coloca dentro da célula. De uma forma bem simples, o que você precisa saber da bomba de sódio e potássio é o seguinte. Primeiro, transporte ativo, gasta energia. Saem 3 sódios e entram 2 potássios. Perfeito? Isso é um equilíbrio iônico do meio intra e extracelular. Perfeito? Então, se eu tiver um medicamento que tenha íons, vai ser com auxílio da bomba de sódio e potássio que nós vamos poder fazer a utilização desse medicamento. Perfeito? Então, isso é importante que você saiba. Influência do pH. Então, pera lá. Eu coloquei para você a molécula do ácido acetil salicílico, AAS, tá legal? Essa molécula ela está em equilíbrio com seus íons, com íons H+, e com ânion do ácido acetil salicílico. É o seguinte, quando você toma o ácido acetil salicílico, AAS, ele vai para o seu estômago. No seu estômago tem ácido, então pera lá, eu vou precisar que você lembre aqui do deslocamento de equilíbrio. Lembra do princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio? Então vamos pensar juntos. O meu estômago é ácido, ele tem H+. Se ele tem H+, é como se eu pegasse esse equilíbrio e adicionasse H+. Ao adicionar H+, o equilíbrio vai deslocar no sentido dos reagentes, porque você adiciona o H+, que é um produto, então vai formar reagentes. Perceba que o reagente é a forma não iônica. Aí já ficou fácil. Sabe por quê? Vou imaginar que eu perguntasse para você o seguinte. O ácido acetil salicílico, ele é absorvido pelo nosso corpo na forma de moléculas ou na forma de íons? Vamos pensar antes de responder, calma. Ele vai para o meu estômago. Lá no meu estômago tem ácido. Esse ácido desloca o equilíbrio no sentido de formação das moléculas. Ou seja, o ácido acetil salicílico, ele é absorvido na forma de moléculas e não na forma iônica. Perfeito? Então tem um motivo porque você faz o uso oral do ácido salicílico, acetil salicílico.
Tudo bem? Então, esse daqui é um exemplo da interferência ou influência do pH na absorção dos medicamentos. Sempre a gente vai analisar o princípio de Le Chatelier. Quando for por via oral, pensa sempre nisso. Poxa, no meu estômago tem ácido. Não sei se você se recorda, é o ácido clorídrico. O cloreto do ácido clorídrico não vai nos preocupar. O importante é você pensar em H+. Então, sempre você olha a equação química, né, que é a representação teórica da reação química, e verifica o que está acontecendo. Tudo bem? Vou pedir para rodar a vinheta de curiosidades. Seguinte, você já pode ter percebido que algumas vezes a gente desenvolve na pele aquelas acnes, né? Então, o que é a acne ali? Houve uma alteração do pH da nossa pele e aí teve uma inflamação. Com as bactérias que estão ali, elas criam aquela grande quantidade de secreção que fica no interior da nossa pele. Muitas vezes você percebe que você passa um medicamento e mesmo assim não consegue ter o efeito desejável por conta dessa alteração do pH. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa limpar esse abscesso, né? Então, muitas vezes vai acontecer a ruptura da pele e aí vai sair aquela secreção. E nesse momento é que a gente tem que fazer a asepsia para o pH voltar a um padrão ideal, que é o padrão da nossa pele, e aí você conseguir ter a eliminação daquela grande quantidade de bactérias que está provocando a inflamação. Tudo bem? Então, por que acontece isso mesmo? Alteração no pH da nossa pele, favoreceu o desenvolvimento de bactérias, essas bactérias criaram substâncias que ficaram ali armazenadas. Ruptura, sai aquela secreção e aí a gente tem um retorno a uma qualidade de pH desejável para a nossa pele. Tudo bem? Para finalizar a aula, eu gostaria de passar um pensamento para vocês. O ser humano busca o medicamento perfeito, a vacina certeira. Qualquer coisa para que não precise mudar os hábitos. Perceba, mudar os hábitos, né? Seguinte, vou pedir para você ir lá no Saiba Mais, acessar os links, estudar um pouco mais essa aula. Tudo bem? Até a nossa próxima aula.